Muito bem. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação no dia de hoje, da terceira de 4 sessões de apoio à pesquisa e produção científica em engenharia. Meu nome é Luiz, eu trabalho na Elsevier, sou responsável pelo apoio aos serviços de engenharia que são oferecidos pela Elsevier. Para vocês, vários serviços são oferecidos através do portal de periódicos da CAPES. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o processo de análise bibliométrica nas engenharias. E antes de começar, queria agradecer mais uma vez o pessoal da biblioteca, deixa eu ver. Perdão. O pessoal da biblioteca que me apoiou na organização desses eventos. A gente tem 2 pessoas da biblioteca que eu acho que já estão conectadas, a Natália e a Júlia, que elas vão me apoiar no processo de apoio, de andamento da sessão, e a Bianca e a Vanessa, elas me apoiaram na organização do evento. Então, muito obrigado pelo apoio de todos, de todas, agradeço pela oportunidade e vamos adiante. Como eu comentei com vocês, nessa semana a gente está vendo, através de 4 sessões, algumas orientações do processo de pesquisa e publicação em engenharia. A gente viu na segunda-feira, ou na terça-feira, perdão, segunda-feira foi feriado, segunda-feira ou terça-feira a gente viu o processo de revisão bibliográfica, como que a gente pode fazer um levantamento amplo e completo de bibliografia nas engenharias e tecnologias. Depois, ontem, a gente viu algo sobre estratégias de busca e hoje a gente vai ver a análise bibliométrica. No dia de amanhã, a gente vai revisar recomendações da produção científica como vocês podem escrever um artigo, algumas questões básicas. Mais uma vez, o objetivo dessas sessões não é ir a fundo em nenhum desses tópicos, em nenhum desses temas, porque são temas mais complexos, são temas mais extensos. E em uma hora a gente não teria como cobrir todos esses temas de uma maneira competente. Então, o objetivo é simplesmente compartilhar alguma informação com vocês, mas vocês vão encontrar apoio adicional nas bibliotecas e nas redes sociais. Muitas vezes vocês vão encontrar informação sobre o processo de produção científica. Então, várias sessões já foram feitas, oferecidas, gravadas, para esclarecer ou para ir um pouco mais a fundo nos detalhes de uma análise bibliométrica, por exemplo, ou então no processo de escrita de um documento. E essa informação está toda disponível nas redes sociais. Eu vou compartilhar algumas referências da Elsevier no final da apresentação. A Elsevier, só recordando, é uma das principais empresas produtoras de informação científica no mundo, quer dizer, ela organiza, na verdade, toda a informação científica produzida por muitos editores e oferece, através de seus serviços, toda a informação consolidada, organizada, pronta para o uso direto de vocês, do consumidor da informação. E nos últimos anos, a Elsevier está ajustando serviços para oferecer algo que vai um pouco além do texto completo, oferecendo informação precisa, já consolidada, já pré-processada, para apoiar no processo de resolução de problemas, de apoio à pesquisa. Como eu estava comentando, vocês vão encontrar informação da Elsevier Latin South, vocês vão encontrar no Instagram, no nosso Instagram, e no YouTube. Instagram vai oferecer para vocês as notícias, tudo aquilo que está bombando, está acontecendo dentro da Elsevier, regional, e no YouTube vocês vão encontrar informação, gravações das nossas sessões abertas. Então, lá, por exemplo, que vocês vão encontrar orientações de como publicar um documento científico. Então, como escrever e publicar um documento científico. Algumas orientações são oferecidas através desses vídeos que estão disponíveis para vocês no nosso YouTube. Então, vamos ao tema. O que é uma análise bibliométrica? E por que a gente fala em análise bibliométrica? A análise bibliométrica é basicamente uma forma de construção de indicadores
da dinâmica e evolução da informação científica. Então, são ponteiros, são indicadores que a gente vai construir com base naquilo que já foi publicado, que vão nortear, que vão dar uma orientação para a gente saber o que é melhor, o que pode ser melhor, como que a gente pode comparar um objeto com outro objeto, e quando eu estou falando objeto, como que a gente pode comparar, por exemplo, um artigo com outro artigo, ou uma revista com outra revista, ou uma instituição com outra instituição, quais são as medidas que a gente vai usar no processo comparativo. Por que a gente vai fazer isso? E por que a gente vai fazer isso? A gente, quando está produzindo informação científica, a gente está sempre fazendo o nosso melhor, está sempre dando continuidade aos processos de pesquisa já desenvolvidos, está dando continuidade, e muitas vezes o nosso trabalho, para que seja usado por outros pesquisadores ou como uma referência, ele é comparado com outros trabalhos. E nessa comparação, alguns critérios são levados em consideração, como, por exemplo, a quantidade de citações que eu usei na construção do meu artigo, ou então a quantidade de referências que eu usei na elaboração do meu artigo, na quantidade de coautores que trabalharam comigo, no tempo, ou quando que eu publiquei aquele documento, ou a revista através da qual eu publiquei aquele documento. Algumas informações, elas são usadas para quantificar a qualidade da produção científica. Um autor que publica numa revista que é referência na área, provavelmente ele vai ter uma visibilidade muito maior do que outros que não publicam nas revistas de ponta. Mas, por outro lado, ele pode não ser incluído num determinado contexto, ou estar falando em determinado assunto sem ter as referências, ou sem usar as referências que talvez sejam as mais usadas pelos pesquisadores, pelos seus pares. Então, como comparar o que um pesquisador está produzindo quando comparado com outro? Quer dizer, como comparar a produção científica de dois pesquisadores, como comparar a qualidade de um artigo com outro artigo, como comparar a qualidade de uma revista quando comparada com outra revista. Basicamente é isso que a análise bibliométrica vai permitir que a gente faça, apresentando indicadores. Então, na indústria, a gente vai encontrar vários indicadores, vários cálculos que estão prontos para serem usados, já foram calculados, já foram associados aos diferentes objetos da ciência, e esses indicadores eles vão confirmar, eles vão dar uma indicação ou confirmar a qualidade daquilo que a gente está querendo usar, para confirmar se a gente realmente vai usar ou não vai usar. Então, indo agora avançando um pouquinho para as métricas. O que são as métricas? As métricas, a gente vai encontrar métricas qualitativas e quantitativas. Sim, aqui eu só vou falar de quantitativas, porque eu não quero entrar, quer dizer, não existe muito como você discutir de maneira qualitativa a qualidade de um documento, por exemplo, ou a qualidade de um autor, por exemplo. Existem métricas que tentam representar o impacto social de um determinado documento, de uma determinada tecnologia. Mas essas métricas elas ainda não comprovam, ou elas não podem ser usadas de maneira cega, quer dizer, de maneira simples, quando eu estou querendo investigar o impacto social do uso de uma tecnologia, por exemplo, que é muito complicado. Quer dizer, quais são os critérios que serão usados nessa minha comparação, nessa minha análise qualitativa? É um pouco complicado e complexo, na verdade, porque
tudo pode variar, quer dizer, a não ser que eu compare duas situações muito parecidas. Mas é muito difícil você encontrar comparações qualitativas. O que a gente mais vai encontrar são comparações, ou são indicadores, são métricas quantitativas. Quantitativas representando o quê? Por exemplo, um editor ele publica uma determinada quantidade de revistas. Então, a gente tem um indicador daquele editor que publica muitas revistas. A gente tem um indicador da revista que publica muitos artigos. Agora, pode ser um indicador de qualidade, sim, mas aí depois eu tenho que verificar se aqueles documentos publicados por aquela revista, eles são citados, se eles são referenciados. Porque se aquela revista está publicando um monte de artigo que não tem acesso, que não tem leitura, que não tem visibilidade, então aquela produção oferecida por aquela revista talvez não seja tão relevante assim. Então, a visibilidade, a quantidade de leituras, a quantidade de citações daquela informação que está lá, que está sendo publicada por uma revista, é importante. Naturalmente, quando numa revista eu tenho o autor sendo lido, um artigo de um autor sendo lido, aquele autor está sendo muito lido. Então, supostamente, ele tem uma indicação de maior qualidade, porque ele atrai mais atenção. Da mesma maneira que, se ele for citado em outros documentos, significa que ele está produzindo informação que está servindo de base para o desenvolvimento, para a continuidade da pesquisa na área dele. E isso é muito importante. Quando a gente compara autor, revista, é sempre importante a gente saber se a nossa comparação, o nosso indicador, considera as diferentes disciplinas das ciências. Por quê? Porque um autor, talvez, nas ciências sociais, isso já é sabido, um autor nas ciências sociais talvez seja muito menos lido e citado, consequentemente, do que nas ciências da saúde. Porque a quantidade de informação que é produzida na saúde, que é consumida na saúde, que é desenvolvida, é produzida na saúde, é muito maior do que em todas as outras áreas das ciências. Então, eu não posso comparar, por exemplo, de maneira simples, de maneira trivial, pegar um indicador da qualidade de um autor de sociologia e comparar com um indicador de qualidade de um autor de medicina. Da mesma maneira que fica complicado eu comparar uma revista de engenharia com uma revista de saúde, porque a revista de saúde vai ser sempre vai bombar muito mais, vai ser muito mais lida e vai ter uma produção muito maior. Então, é importante, quando eu comparo, comparo objetos, eu comparar objetos similares dentro do mesmo contexto. Em outras palavras, eu sempre vou comparar autor com autor, isso é meio óbvio. Agora, quando eu comparar um artigo com outro artigo, olha, um objeto, um documento que esteja contido dentro de uma base de dados, numa base de dados a gente sabe que a gente vai poder encontrar artigos científicos, documentos publicados em eventos da área, normas técnicas. Então, são diferentes objetos. Livros, teses, são diferentes objetos. Então, quando eu comparar a quantidade de citações de um artigo, não faz muito sentido eu comparar a quantidade de citações de uma tese, porque são objetos diferentes. O uso é diferente, o consumo daquela informação é diferente. Naturalmente, as citações serão diferentes. Então, é muito importante, quando eu faço uma análise da qualidade e uso os indicadores, eu uso de maneira consciente. Tem uma outra questão que eu costumo falar, que são as autocitações pelos autores, que muitas vezes o autor se autocita para citar, para fazer referência a um trabalho previamente desenvolvido. Não existe nenhuma irregularidade com isso. Agora, se um autor se autocita de maneira excessiva, ele vai ganhar muitas citações. Isso significa que ele é muito citado, ele é muito lido por muitas pessoas e a produção dele é muito boa? Talvez não. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de questão. Então, sempre comparar objetos iguais ou similares, analisar o contexto temático da disciplina e, o principal,
agora, que é escolher os indicadores que eu vou usar no meu processo de comparação, de identificação do que é de qualidade. Porque aquilo que é de qualidade é que eu vou fazer uso, porque aquilo vai me levar provavelmente ao sucesso no sentido de criar uma visibilidade para o artigo que eu estou produzindo, estou publicando, de fazer referências aos principais autores, às principais revistas, as revistas de referência da minha área. Então, eu vou usar esses indicadores para nortear o meu trabalho, para dizer, sim, além de, no processo de revisão bibliográfica, eu ter varrido os principais autores, eu revisei aqueles que têm um indicador de qualidade maior dentro da minha área. Revisei as revistas que também têm um indicador mais alto de qualidade, porque assim eu posso garantir que sim, eu completei o meu processo de revisão, eu estou referenciando tudo, eu estou lendo aos principais para garantir a qualidade do meu trabalho, da minha produção científica. Quer seja simplesmente uma revisão bibliográfica ou uma produção de um documento científico. Qualquer que seja a situação, eu vou usar essas métricas, esses indicadores quantitativos. E para o autor, a gente vai encontrar na indústria alguns indicadores. Então, eu tenho aí uma lista de indicadores, os mais comuns, e outros indicadores. Vou ter que entender o que cada indicador me diz para eu poder usar esse indicador e entender, naturalmente, o que ele está querendo dizer sobre cada autor. Da mesma forma, algumas revistas, a gente tem alguns indicadores para as revistas. A gente tem o mais tradicional, que é o primeiro que aparece no lado direito da lista, é o mais tradicional que a gente tem. Depois a gente tem alguns outros indicadores. Eles são oferecidos, calculados. Essas métricas são calculadas pelos editores. Então, aqueles que produzem muita informação, que coletam muita informação, eles conseguem calcular a quantidade do uso do seu conteúdo e, com base no uso do seu conteúdo, eles conseguem, e nas informações que eles obtêm de cada documento, das referências, por exemplo, eles conseguem calcular ou identificar a quantidade de citações de um documento, a quantidade de citações de uma revista, ao longo de um período, e conseguem calcular esses indicadores. Como exemplo, a gente tem um indicador Qualis, que é um indicador usado pela CAPES, de qualificação de revistas. Então, o que a gente tem nesse indicador? Esse indicador vai dizer para a gente o nível de qualidade da revista. Se a revista é muito boa, é internacional, é boa, não é tão boa, se a revista nacional é boa, muito boa, médio, boa. Então, a gente tem várias graduações que são associadas ou de classificação das revistas que são recomendadas, são oferecidas através do portal de periódicos da CAPES. Então, a gente pode entrar na plataforma na plataforma Sucupira para poder recuperar ou consultar o indicador, a classificação, a indicação, a graduação de qualidade das revistas que são oferecidas através desse indicador Qualis. Então, o que esse indicador ele considera no processo de cálculo da sua classificação? A qualidade dos artigos, até que ponto que os artigos eles são relevantes pela sociedade. Sim, como é que um documento pode ser relevante para a sociedade? Naturalmente, eu não falei, mas existe um grupo de analistas, especialistas, que avaliam a qualidade e a relevância dos artigos que são publicados por uma revista. São especialistas. Então, até que ponto que como que a gente pode estabelecer a qualidade de um artigo? Até que ponto que aquele artigo é relevante para a sociedade? É original, está agregando a produção científica,
até que ponto que aquele documento foi bem escrito, ou os documentos publicados por aquela revista são claros, são objetivos, são diretos, passam a mensagem, permitem ou servem de apoio ao desenvolvimento da pesquisa. Então, qualidade dos artigos. A gente tem uma equipe que toma conta disso, equipe editorial de qualidade que vai aferir, que vai verificar, que vai comprovar a qualidade dos artigos. Periodicidade, até que ponto que a revista ela é publicada periodicamente, a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Por quê? Porque é importante que aquela revista ela passe credibilidade. E isso ela vai conseguir fazer se ela continuar oferecendo artigos periodicamente e de qualidade. Quer dizer, é uma revista que pode ser confiável, que pode ser usada, que é uma referência na indústria. A qualidade do corpo editorial, aquilo que eu estava falando. Quem é que faz parte do grupo que analisa o conteúdo especializado publicado por aquela revista? A gente precisa de especialistas. E os especialistas, muitas vezes, eles são os professores com quem a gente trabalha. São aquelas pessoas que são referência dentro de uma determinada disciplina. Esses são os membros do corpo editorial, que vão dizer, atestar, sim, aquele artigo, aquela revista é de qualidade, ou é melhor ou é pior do que outras revistas. Diversidade de origens do trabalho. É importante que uma revista, quando a gente está analisando uma determinada disciplina, é importante que aquela revista seja abrangente, quer dizer, inclua documentação ou informação não somente de uma específica determinada região do planeta, porque a pesquisa é mundial. Então, não faz muito sentido a gente publicar ou ter a produção científica regional de uma única cidade como sendo de altíssima relevância para o planeta inteiro. Não, a não ser que ela tivesse a solução para a nossa pandemia. Mas, de uma maneira geral, a gente busca diversidade de origens do trabalho, para justamente incluir a produção toda internacional. Até que ponto que a revista é popular ou não? Naturalmente, uma revista nova ela não vai ser popular, mas ela, ao longo do tempo, vai adquirir popularidade. Popularidade significa o quê? Visibilidade. Visibilidade implica o quê? Na leitura dos documentos que são publicados nela. Então, normalmente as revistas que são muito lidas, elas são lidas porque elas são muito boas, porque o conteúdo agrega a produção, facilita, promove, apoia a produção científica. Então, é importante considerar se elas são populares. E, por último, o processo de indexação, que é muito importante. Por que indexação? A gente falou ontem de estratégias de busca, a gente falou anteontem do uso do tesauro para recuperar conteúdo, e por que é importante a indexação? Porque é através de uma boa e de qualidade indexação que eu vou permitir a recuperação fácil, rápida daquela informação, de maneira relevante. Então, como que essa indexação desse conteúdo acontece? Olha, indexação com base só no título talvez não seja suficiente. A gente precisa também dos dados das palavras-chave. A gente precisa de palavras-chave, a gente precisa dos descritores, a gente precisa da data de publicação, da revista de publicação, do nome do autor, da filiação do autor ou dos autores. Então, a gente precisa de mais informação para permitir ou facilitar a recuperação daquela informação. Com base em todos esses critérios, é estabelecido uma classificação para a revista. Então, a gente vai ter classificação A1, A2, B1, B2 e por aí vai. E esses critérios a gente vai encontrar na internet, lá nas páginas da CAPES, a gente vai encontrar os critérios e como que esse cálculo é feito para as diferentes revistas. Da mesma maneira que o Qualis é calculado, os outros indicadores, eles também são calculados com base em dados. E, naturalmente, todos eles consideram alguns desses pontos aqui, alguns mais e outros menos. Essas aqui são as métricas, científicas. São as métricas que são calculadas com base no uso da informação, na produção da informação e o uso da informação
por pares da ciência. Então, é a ciência usando a ciência. E aí a gente tem os indicadores científicos, que são esses que aparecem nessa página. Agora, quando a gente pega, hoje em dia, um documento e cita esse documento numa rede social, a gente foge um pouquinho da citação, da referência científica. Porque eu citei o documento no meu gestor de referências bibliográficas, ou eu citei um determinado documento, ou um livro que eu li no meu blog. E como que a gente pode considerar, até que ponto que a gente pode considerar aquele uso alternativo como relevante para eu entender se aquele documento, se aquele livro, se aquela revista é ou não é relevante para os meus trabalhos, para as minhas atividades. Bom, e aí a gente chega nas métricas alternativas. As métricas alternativas, elas são produzidas através do uso nas redes sociais, o uso na internet aberta. Então, toda vez que um documento é citado, é referenciado, é compartilhado nas redes sociais, basicamente, mas a gente tem os gestores de referências bibliográficas, essa informação é contabilizada, é contada, porque também pode ser uma informação de relevância. Quer dizer, como é que a gente não pode ou pode desconsiderar um documento que foi muito referenciado numa rede social acadêmica do Mendeley, por exemplo? Então, se um documento foi muito citado, foi muito recomendado, dentro de uma rede social, entre aspas, científica, é porque provavelmente aquele documento é importante. Sim, mas então o que a gente muitas vezes encontra hoje em dia? A gente encontra as métricas alternativas, altmetrics, e a gente encontra as métricas científicas. As métricas científicas, como eu apresentei para vocês, são essas da página anterior, que são calculadas com base no uso científico da informação. E as métricas alternativas, elas são calculadas com base no uso não científico. O que ainda não é científico? A gente não tem como ponderar ou como misturar. A gente não tem como comparar a quantidade de citações em redes sociais com a quantidade de citações em documentos científicos. A gente não tem como comparar qual dos dois é mais importante. Então, a gente, hoje em dia, trabalha com com os dois indicadores, com as duas métricas, as científicas e as não científicas. A gente vai ver nos Scopus que a gente tem como recuperar essa informação, mas daqui a pouco a gente vai para a prática e aí a gente vai recapitular ou vai mexer ou acessar essas métricas que vão, mais uma vez, dar uma orientação na escolha daquilo que provavelmente vai ter a melhor qualidade, vai agregar de maneira mais robusta o nosso trabalho. Antes de começar o processo da análise bibliométrica, assim como eu falei ontem, a gente precisa definir termos, a gente precisa definir expressões, a gente precisa consultar o tesauro, a gente tem que identificar as bases de dados, as bases que a gente vai usar para o nosso trabalho de consulta, de recuperação da informação, e para especificamente o processo de análise bibliométrica, eu vou ter que escolher as ferramentas que eu vou usar. Dentro do portal de periódicos da CAPES, vocês têm duas grandes ferramentas. Uma é oferecida, é o Scopus, que eu vou apresentar para vocês. Sobre o processo ainda, antes da gente fazer a avaliação, a gente vai ter que escolher qual o tipo de métrica a gente vai usar ou qual o tipo de documento que a gente vai estar comparando, para a gente não poder ou não cair naquela pegadinha de comparar um livro com um artigo científico ou um artigo de revisão, por exemplo. E a gente vai escolher o idioma, basicamente, como eu falei ontem, a gente sempre vai trabalhar no idioma inglês para padronizar, porque toda a informação ela foi publicada no idioma inglês. Sempre que eu tiver uma dúvida, eu consulto o pessoal da biblioteca, eu consulto os cientistas da informação, eu consulto meu professor, orientador, meu par, meu colega de pesquisa, porque eles sim terão uma orientação e que vai muito provavelmente economizar muito tempo de vocês e evitar que vocês caiam na tentação de uso de uma plataforma não científica para análise e recuperação da informação. É muito importante a gente escolher as fontes científicas, usar fontes científicas no nosso trabalho científico, de produção científica.
para a gente não ter que qualificar tudinho. Então, revisando o processo, a gente vai buscar informação no catálogo, no repositório, nas bases de dados, a gente vai consultar o orientador, bibliotecário, recapitulando pura e simplesmente. Para uma análise, para uma revisão bibliográfica, a gente vai usar bases referenciais para fazer uma consulta, uma descoberta, uma revisão completa, ampla, de toda a informação produzida dentro da nossa área. Então, se for engenharia, vamos lá para o Compendex, para a base de dados Compendex, plataforma Engineering Village. Se for multidisciplinar, a gente pode usar Scopus, por exemplo. Se for saúde, a gente pode ir para as bases de saúde, mas o importante é que a gente entenda que, para uma revisão bibliográfica ampla, a gente precisa acessar, usar, ou a recomendação é o uso de uma base referencial, porque essa sim vai conter milhões de registros publicados em todo o mundo, através das principais editoras, principais revistas. E assim eu vou, através de uma única plataforma, conseguir fazer a minha revisão bibliográfica. Depois disso, naturalmente, eu vou para o texto completo. Então, para engenharia, mais uma vez, a gente tem a revisão bibliográfica recomendada através do Compendex. O Compendex, além de permitir a recuperação, a revisão bibliográfica ampla e completa, vai permitir uma filtragem dos resultados e uma análise de contexto da minha disciplina. Eu vou mostrar para vocês já como que a gente vai fazer isso. E depois, para as métricas, hoje eu vou recomendar o Scopus, o uso da plataforma Scopus, que vocês também têm acesso. Por quê? Bom, porque Scopus tem uma quantidade, um volume de informação multidisciplinar, um volume de informação muito grande, informação multidisciplinar. Sim, mas o que Scopus faz, com base nessa quantidade, 80 milhões de registros referenciais, o que Scopus faz é criar as métricas, é justamente apresentar alguns recursos de métricas para eu poder confirmar a qualidade daquilo que, supostamente, me recomendou a plataforma Engineering Village. Então, aqui no Scopus, eu vou avaliar a qualidade das revistas usando alguns indicadores, que a gente vai ver já na plataforma. Um dos indicadores que é próprio da plataforma Scopus, que é da Elsevier, como exemplo de métrica, de indicador para vocês, e essa é uma métrica muito simples, muito mais simples do que a métrica Qualys, por exemplo. SiteScore vai simplesmente dividir a quantidade de citações de um determinado artigo pela quantidade de artigos publicados. Então, o SiteScore vai indicar a quantidade ou a qualidade de uma revista, quando comparado com outra revista. Por quê? Porque eu vou pegar a quantidade de vezes em que os artigos publicados em uma revista, ao longo de 4 anos, que é isso que considera o SiteScore, ao longo de 4 anos, uma revista publicou 1.000 artigos. E aqueles 1.000 artigos foram citados 1.000 vezes. Então, o SiteScore daquela revista é 1. Então, a gente encontra aquele 1 para aquela revista. A gente vai ver um pouco mais adiante o que significa simplesmente esse 1, mas o fato é que o cálculo é muito simples, e o cálculo é padronizado para todas as revistas. O importante aqui é eu verificar se o quê? Bom, se eu estou considerando 4 anos de produção científica de uma publicação de uma revista, é importante que aquela base de dados considere tudo que foi publicado ao longo de 4 anos. Sim, porque senão a métrica falha. Porque a métrica tem que ser uma regra que vai ser aplicada a todo o mesmo tipo de objeto. Então, para todas as revistas, eu vou ter que calcular durante os 4 anos. Se, por um acaso, houver uma revista que não tenha publicado nada ou tenha tido uma falha na publicação de algumas edições no ano de 2007, como é que eu posso calcular essa métrica? Quer dizer, essa métrica pode estar errada, se por um acaso tiver alguma falha. Então, alguns cuidados eu vou ter que ter nesse processo da escolha da minha métrica, porque eu vou precisar de métricas confiáveis, métricas que sejam realmente iguais, padronizadas para todo o conteúdo. Uma das regras
ou recomendações de ouro que é passada para todos os que usam informação científica, é que sempre considerem mais de uma métrica no processo de escolha do seu conteúdo. Porque uma métrica pode estar falha, ou pode ser falha. Então, nunca compare duas revistas usando simplesmente uma única métrica. E é muito importante que vocês entendam o que as métricas querem dizer. O que mais, então? E as informações qualitativas e quantitativas. Sim, as quantitativas vocês vão obter das métricas. As qualitativas vocês vão fazer, talvez, dentro da plataforma de NeoVillage, que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente vai entrar no portal de periódicos da CAPES agora e rapidamente vai analisar a produção científica. Aqui a gente vai encontrar alguns exemplos mais ou recomendações, e lembrando que amanhã a gente vai falar sobre recomendações da produção científica. Vamos sair daqui e vamos passar para a plataforma. Então, vamos para o navegador. Aqui a gente está no navegador, a gente vai lá para o portal de periódicos da CAPES, eu vou só compartilhar rapidamente para quem quiser me seguir. Então, compartilhando aqui o site da biblioteca, o site do portal de periódicos da CAPES. No site do portal de periódicos da CAPES, vocês vão encontrar, vão fazer o login para que vocês acessem essas bases que eu vou usar nesse momento. Então, aqui vocês vão fazer o login usando o cadastro CAF, o acesso CAF, isso eu já falei ontem, anteontem. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, aqui a gente, no próprio site da Biblioteca de Engenharia, vocês vão encontrar informação de como vocês podem configurar o acesso remoto por proxy, se por acaso for essa a preferência de vocês, mas o fato é que vocês vão acessar recursos pagos. E para vocês terem acesso ao conteúdo, vocês vão ter que se identificar, vocês vão ter que se validar, ou validar o acesso de vocês. Eu aqui já estou validado, eu aqui já entrei na plataforma Engineering Village, que é a primeira que a gente vai acessar nesse momento. Deixa eu compartilhar aqui o link para vocês, para chegar nessa primeira página. Então, antes da gente executar a pesquisa, o que eu quero falar, ou o que eu quero fazer? Eu quero estudar tudo sobre poluição. Então, eu vou buscar no Tesauro, já identifiquei que é uma palavra que está no Tesauro, vou usar a expressão pollution, simplesmente para buscar poluição. Sim, a partir daí, o que eu comentei com vocês na terça-feira, perdão, a plataforma Engineering Village, pelo volume de informação, volume e amplitude do conteúdo que é oferecido, incluindo diferentes tipos de objetos que a gente tem aqui, a todos os principais tipos de objetos que são necessários no processo de avaliação da produção científica de engenharia e tecnologia, aqui a gente vai fazer uma ampla análise dessa disciplina, ou dessa temática, desse tema de poluição. Então, eu estou buscando algo sobre poluição. Encontrei uma quantidade muito grande de resultados. Sim, nesse momento aqui, eu não estou interessado na leitura, na identificação do melhor artigo para minha leitura. Por isso que eu não vou seguir o processo de filtragem. Eu não vou adicionar, nesse momento, novas palavras para filtrar o conteúdo, porque o que eu quero, na verdade, dessa plataforma é identificar o contexto da produção científica mundial para a poluição. Então, o que eu vou fazer? Aqui, nos filtros dinâmicos, eu vou clicar nas 3 barrinhas verticais ao lado, por exemplo, de país, country. Por quê? Porque daqueles 500 mil documentos, eu quero saber qual país mais produziu ou está pesquisando, investindo na pesquisa de poluição. Eu quero saber se poluição é um tema de interesse crescente ou não, ou decrescente ao longo dos anos. Então, aqui eu posso clicar nas 3 barrinhas para identificar, por exemplo, o editor que mais publicou para esse tema. Por que eu estou querendo saber isso? Porque talvez eu queira encontrar um editor específico, ou fixar a minha leitura, ou reforçar a minha leitura em determinada revista, em determinado autor, em determinado país, ou então em afiliação. Porque talvez eu queira desenvolver um trabalho conjunto, uma colaboração com uma outra instituição. Sim, mas qual autor que eu vou buscar? Eu vou identificar por aqui, autor.
Então, aqui eu tenho a garantia de que todos esses publicam em engenharia, em tecnologia, e eu tenho os principais autores que publicam para poluição. Então, aqui eu já posso pegar esses autores e usar esses autores como autores de referência do meu trabalho de pesquisa, porque esses é que eu vou seguir, esses é que eu vou consultar, esses é que eu vou agora buscar as métricas. Por quê? Eu quero saber das métricas desses autores que estão aqui. Eu quero saber até que ponto que eles são qualificados ou não, que eles são bons ou não, até que ponto que eles estão produzindo ou não. Porque eu estou vendo aqui que, sim, eles publicaram muitos artigos, mas até que ponto que eles são bons ou não, até que ponto que eles estão sendo citados ou não. Então, eu posso aqui identificar um autor, identificar uma revista, deixa eu clicar aqui, identificar as revistas que mais publicam dentro dessa área. Então, aqui agora, eu só estou tirando cola dessa imagem, porque são esses autores e revistas que eu vou pesquisar na plataforma Scopus. Por quê? Aqui eu vou encontrar o conteúdo. Aqui é muito bom para encontrar o conteúdo, para varrer o tesauro, para comparar ou para saber da produção científica de engenharia, mas se eu quiser saber a quantidade de citações de um documento, olha, aqui eu não tenho de maneira simplificada acessar essa métrica, ou a quantidade de citações. Eu tenho quantidade de citações alternativas e científicas clicando no documento. Então, aqui eu tenho como saber se esse documento foi citado ou não dentro da área científica. Então, eu cliquei num documento que não tem nenhuma citação. Esse aqui já tem alguma citação alternativa do lado esquerdo e do lado direito eu tenho nenhuma citação do Scopus. Então, essa plataforma vai me recomendar, vai me permitir uma análise de contexto do meu tema. E depois disso eu vou para a plataforma Scopus. Então, vamos para a plataforma Scopus. O que a gente vai fazer na plataforma Scopus? Então, aqui eu estou compartilhando o link para a opção de busca do Scopus, e agora eu quero analisar o contexto pollution. Eu escrevi a palavra pollution, vou pesquisar, e aqui eu encontrei muitos mais documentos. Por quê? Porque aqui eu estou buscando a palavra poluição no contexto de multidisciplinar, não exclusivamente de engenharia. Então, o que acontece? Se, por um acaso, eu quiser fazer uma revisão bibliográfica usando uma base multidisciplinar, eu vou ter que chegar aqui em Subject Area, área do conhecimento, e vou ter que filtrar por área de conhecimento humano. Se, por um acaso, eu quiser fazer aquilo que a gente estava fazendo lá na outra plataforma, de maneira muito simples, porque lá a gente tinha a garantia de que todo o conteúdo era de engenharia e tecnologia. Aqui, a gente tem que inserir ou excluir. Então, eu tenho que tirar o que é de psicologia, neurociência, enfermagem, medicina. Eu tenho que excluir esses documentos para poder fazer uma comparação, e mesmo assim a gente não vai chegar ao mesmo conteúdo de lá, porque lá tem mais conteúdo de engenharia do que tem aqui. Bom, mas então aqui o que a gente pode fazer? Executei uma pesquisa, pollution, e aí de cara eu vou filtrar para todos os documentos de engenharia e ciências ambientais, simplesmente isso. Então vou clicar aqui de maneira simplificada e vou filtrar. E aí eu cheguei aqui a documentos. Documentos que podem ser ordenados pela quantidade de citações. Então, supondo que, sim, aqui eu encontrei todos os documentos, eu posso até ordenar os mais citados, para identificar aqueles que mais foram referenciados dentro da ciência, porque talvez esses sejam os mais importantes. Ou então eu posso simplesmente pegar o nome do autor que mais publicou para verificar a produção daquele mesmo autor. Então, o que eu posso fazer aqui nesse momento ao invés de acessar esse documento, acessando esse documento, antes da gente buscar autor, estou preocupado com o tempo, antes da gente acessar o autor, se eu clico aqui no documento, o Scopus vai me abrir essa informação, essa página. E nessa página eu já vou ter alguns indicadores de qualidade. Mas aqui, lembrando, eu estou no nível de documento. Então, eu estou analisando um artigo. É importante que eu saiba se esse é um artigo científico, ou se é um artigo de revista periódica, ou se é um artigo de um evento,
ou se é um livro, ou se é um capítulo de livro, ou se é uma norma técnica ou uma patente. Eu tenho que saber o que é isso, porque agora eu vou querer mexer com as métricas desse documento. Então, aqui eu estou com um documento que eu abri, e nesse documento aqui eu verifico as métricas do lado direito, a quantidade de citações desse documento. Bom, isso é muito bacana. Esse documento foi citado quase 6.000 vezes. É muito importante. E, além disso, a gente tem abaixo, para o documento, uma métrica que é específica, que é apresentada pelos corpos, que é ponderada. O que é uma métrica ponderada? É uma métrica que me indica a relevância de um objeto dentro do seu contexto. Eu tinha comentado com vocês que é importante a gente comparar bananas com bananas, laranjas com laranjas, maçãs com maçãs, no sentido de comparar artigo com artigo, artigo científico, artigo de revista científica com artigo de revista científica, autor científico com autor científico da mesma área, revista científica com revista científica da mesma área. Então, o que a gente tem aqui? Tem um impacto desse documento dentro da área de citação. Então, dentro de uma classificação, dentro de uma área específica desse artigo, ele tem um peso de 82,08. É um peso muito grande. Ele é muito melhor, ele é 80 vezes melhor do que outros documentos que simplesmente são padrão dentro dessa área. Porque esse documento é muito relevante. Provavelmente por isso que esse documento foi citado. Então, um pouquinho mais abaixo, a gente pode até visualizar as citações desse documento, eu posso criar um alerta dentro dos corpos para poder receber um alerta sempre que esse documento seja citado. Tem outros detalhes desse documento, tem aqui as referências desse documento, e lá em cima eu tenho até o botão ou o link de visualizar todas as métricas desse documento. Então, aqui, por exemplo, eu vou poder encontrar, inclusive, as métricas alternativas. Então, eu tenho aqui as métricas alternativas desse documento. Quantas vezes ele foi citado em redes sociais, quantas vezes que ele foi mencionado. Se eu clicar aqui em visualizar detalhes, eu vou acessar mais informações, mais detalhes ainda desse mesmo documento. Então, aqui eu tenho uma série de detalhes e onde que aquelas métricas alternativas agregaram para esse documento. Eu tenho aqui, por exemplo, a indicação que esse documento foi tweetado uma vez. Ele foi citado no Mendeley 2.406 vezes. Então, aqui eu tenho como fazer uma análise de como ele está sendo recomendado, de por que ele está sendo recomendado. Por que esse documento está sendo citado? Naturalmente, ele está sendo onde que ele está sendo citado, para eu confirmar se é exatamente esse documento que eu vou considerar como relevante no meu trabalho de pesquisa. Aqui, eu vou aproveitar que a gente já acessou a uma revista, não vou procurar aquelas revistas que eu tinha selecionado lá na etapa inicial, lá na plataforma Engineer Village. Eu vou abrir simplesmente uma revista. Por quê? Porque eu quero saber até que ponto que essa revista é relevante na indústria. Então, o que a gente tem aqui? Bom, de cara a gente tem o site score. Do lado direito a gente tem 3 métricas que vão me indicar a qualidade desse documento, ou dessa revista. Aqui a gente está analisando a revista. Então, eu tenho aqui o nome da revista, os detalhes todos da revista, a gente tem aqui alguns dados do cálculo do site score, que é oferecido pela Elsevier, pelo Scopus. Então, aqui a gente tem um site score de 12,6. Sim, é um cálculo bruto, quer dizer, a gente não tem uma informação ponderada aqui, normalizada, a gente tem simplesmente aqui aquela divisão da quantidade de citações pela quantidade de artigos publicados pela revista. Embaixo, a gente tem outros indicadores calculados por terceiros, não são da Elsevier esses cálculos aqui, esses indicadores aqui, mas eles são ponderados por área temática, por disciplina. Então, esse aqui é o Simago. Se vocês quiserem informação, vocês podem consultar na internet exatamente como que esse cálculo é feito, mas aqui vocês têm o indicador, o valor do indicador Simago e o SNP, além do site score. Se por um acaso eu quiser saber um pouquinho mais do site score, para essa revista, eu acessei essa, Environmental Science and Technology. Essa revista ela tem um site score geral de 12,6.
Sim, agora, até que ponto que ela é representativa, ela é importante dentro das ciências ambientais? Bom, então eu venho aqui um pouco mais abaixo e identifico a classificação dela na lista completa de revistas de ciências ambientais dentro dos Scopus. Então, aqui eu vou encontrar o quê? Essa revista ela tem a posição 7 entre 115 revistas. Então, é uma revista importante dentro da área, porque quando ela se compara com outras da mesma área, ela ocupa a 7ª posição. Quando ela é comparada com outras revistas da área de química, ela já cai um pouquinho, porque ela desce para a 27ª posição. Então, ela é boa, mas ela é um pouquinho... Não, é um pouquinho pior do que quando no contexto de ciências ambientais. Então, aqui eu já posso até saber até que ponto que essa revista é boa ou não é boa. Sim, mas então eu quero saber se essa revista, quando comparada com outras revistas, é boa. Eu clico na opção de comparar títulos. Quando eu clico na opção de comparar títulos ou revistas, eu venho aqui para essa opção que vai me permitir buscar revistas por títulos de todas as áreas. Então, aqui eu quero buscar revistas de química, por exemplo, que a gente tinha visto lá uma classificação de química, que essa revista é forte em química e ciências ambientais. Então, aqui eu vou botar Technology. Eu estou simulando simplesmente uma busca de revistas que contenham technology no seu texto, título, que sejam da área de química. Por quê? Porque aqui eu quero encontrar as revistas que tenham um site score maior. Ah, então a gente já encontrou. Sim, já está aqui, já tem um gráfico dessa revista, um gráfico do site score ao longo dos anos. Mas eu quero comparar essa revista com essa outra, com essa outra, com essa outra. Então, eu seleciono algumas revistas para poder fazer o meu processo de comparação. Então, aqui, eu simplesmente tenho como visualmente comparar a produção a qualidade da produção os indicadores de uma revista. Aqui, no caso, a gente tem o site score. Sim, mas um pouco mais embaixo, a gente tem o Simago. Então, eu tenho como saber o Simago ao longo dos anos, como que ele evoluiu. E aqui, notem que o Simago aqui não existe, ou a revista não existia, ou então houve em algum momento alguma falha. Aqui a gente tem o SNP. Então, eu tenho como comparar os indicadores de revistas, para as revistas. Além disso, eu tenho aqui como visualizar a quantidade de documentos publicados por cada uma das revistas. E posso também identificar as revistas que tiveram uma quantidade maior de revisão e de citações. Então, quantas revistas foram mais citadas? Quer dizer, quais revistas foram mais citadas? Essa azulzinha aqui foi a mais citada, é a que tem o site score maior. Então, aqui eu posso confirmar, sim, essa é uma revista de interesse, é uma revista relevante. Não sou eu que estou dizendo, é toda a indústria de informação científica que está confirmando isso, através das métricas. Agora, se ela é uma revista boa para mim ou não, bom, eu vou ter que ler, porque já é uma avaliação qualitativa e não quantitativa. As métricas vão sempre apresentar para a gente os indicadores quantitativos. E, além disso, antes da gente fechar, eu estou um pouquinho atrasado, a gente tem aqui, eu vou aproveitar esse mesmo artigo que está aqui, para poder abrir a produção científica de um autor, o perfil de um autor dentro dos Scopus. Então, aqui nos Scopus, a gente tem o quê? As métricas desse autor. A gente tem a quantidade de documentos que esse autor publicou. A gente tem a quantidade de citações desse autor. Gente, esse autor é muito citado, mesmo não tendo publicado muito. Então, ele publicou, quer dizer, não muito, né, comparativamente com outros autores. Então, ele publicou 163 documentos, artigos, possivelmente, a gente tem que revisar. Aqui a gente tem a possibilidade de revisar toda a produção desse autor, mas esses documentos foram publicados 17 mil vezes, 18 mil vezes. Então, isso é muito, um indicador de quantidade, é um indicador quantitativo muito bom. Sim, mas o que a gente pode fazer aqui? A gente tem o índice H, que é uma forma de visualizar a produção científica daquele autor.
Então, até que ponto que esse autor ele é relevante para a indústria? Então, o que a gente tem para esse autor? Bom, ele tem alguns trabalhos que foram citados muitas vezes. E aqui estão esses trabalhos, esses documentos. A gente tem a lista aqui de todos os documentos e a quantidade de vezes em que cada documento foi citado. O que o índice H vai indicar para a gente? O índice H dele é 56. Isso significa o quê? Que de todos os 163 documentos que ele publicou, 56 documentos foram pelo menos 56 vezes citados. Isso significa que ele é muito citado, realmente. Então, aqui eu tenho como confirmar, sim, esse é um autor muito citado, porque ele tem um índice H, uma métrica, um indicador muito alto. Então, sim, aqui eu tenho como confirmar, sim, é um autor que publica muito. Dentro da sua área, dentro da sua especialidade. Naturalmente, se eu comparar um índice H de um autor junto com de um autor de tecnologia com um autor de medicina, talvez o índice H não me represente muita coisa. Eu tenho que comparar autores dentro do seu contexto. Eu tenho que comparar revistas dentro do seu contexto. Então, e não adianta eu fugir disso, porque eu vou perder, as métricas vão deixar de funcionar, vão me apresentar informações erradas. E aqui, por exemplo, a gente ainda tem a possibilidade de exclusão das autocitações. Ah, mas esse autor é aquele que se autocita todo dia, toda hora. Não, mais ou menos. Por quê? Porque eu cliquei ali na opção de exclusão das autocitações e as citações, o índice H caiu de 56 para 55. Então, significa que ele realmente usou os trabalhos prévios dele, citou os trabalhos anteriores dele, mas ele não cita, ele tem realmente fãs, ele tem realmente pessoas que leram seus trabalhos e citaram seus documentos. Bom, era isso que eu tinha para vocês no dia de hoje. Espero que tenha sido de interesse na apresentação que vai ser compartilhada com vocês. Eu faço mais algumas recomendações, algumas orientações, sugestões, e agora eu vou interromper a gravação e vou para as perguntas. Se por um